Bem-vindos à primeira série, eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre o corpo e o teatro. A gente vai ver essa relação. Então, veremos como o corpo é utilizado dentro da linguagem teatral, veremos brevemente também a linguagem do teatro físico. Então, a gente vai entender, pessoal, que dentro da linguagem teatral, vamos colocar assim, que os três elementos formais do teatro são exatamente a questão do ator, a questão do texto e a questão da audição. A gente vai ver que a questão do ator ela vai ser muito importante porque ele pode atuar sem falar, ou seja, o corpo dele vai expressar. Tem aquele ditado que fala que uma imagem vale mil palavras, então exatamente isso, a imagem do corpo do ator, que na verdade vamos colocar que é um suporte, ou seja, uma tela em branco que ele tem, que vai dar uma mensagem, esse corpo ele vai poder transmitir sem nenhuma palavra qualquer tipo de mensagem. Então a gente vai ver o potencial disso dentro do teatro. Então vamos fazer duas perguntinhas, pessoal, só para a gente poder fixar bem isso e para poder entrar com o foco certo, tá? A primeira pergunta, o corpo do teatro é um meio de expressão? Vocês acham que somente o corpo, sem a fala, ele já vai expressar alguma coisa? Digamos assim, eu faço isso daqui, o que está parecendo que estou fazendo? Não parece que estou deprimido? Quando eu faço aqui, não parece que eu estou vendo uma coisa grandiosa? Então quer dizer, será que o corpo falou nesse momento? Número 2, os gestos podem ser considerados como frases corporais? Você acha que de repente um movimento desse jeito, esse movimento aqui, ele pode ser uma frase que está sendo falada pelo corpo? Então, nessa aula a gente vai ver que sim, as duas perguntas têm respostas positivas. Então, podemos contar histórias utilizando nosso corpo, sem necessariamente precisarem usar a linguagem verbal, a fala. Agora, vamos estudar como atores preparam e utilizam o corpo de forma expressiva para criar coreografias, personagens, espetáculos e principalmente para se comunicar e interagir entre si e com os espectadores. Eu quero lembrar uma coisa para vocês. Dentro dos elementos formais, nós temos elementos formais do teatro, nós temos elementos complementares do teatro também. Então, o elemento formal, o corpo é um elemento formal. Então, nós temos dentro do, no caso, ator, nós temos texto e audição. O ator já exatamente é ele fisicamente falando. E ele tem o poder da fala. Então, quer dizer, o corpo e a fala fazem parte dos elementos formais. Mas nós temos elementos complementares. Esses elementos vão exatamente ajudar o corpo a encenar aquilo que a gente quer. Então, os elementos complementares do teatro, primeiro, são iluminação, direção, maquiagem, traje. Nós temos aí na sonoplastia e a cenografia. Todos esses elementos juntos, eles vão dar exatamente o embasamento. Porque através da maquiagem e através do traje, por exemplo, você vai dar a evidência maior do corpo. Por exemplo, esse personagem aqui, ele é um personagem nobre. Por quê? Por que eu estou pensando que ele é nobre? Porque ele tem uma roupa de nobre. E então ele está fazendo o quê? Ele está com uma caveirinha na mão, quer dizer, está representando Shakespeare, Macbeth. É exatamente um pedaço da cena, aparece a pessoa falando com o seu ancestral. Então, quer dizer, nós temos a caracterização física, ele vai dar o denote exatamente para aquilo que o corpo quer transmitir. Então, essa é a grande arma do teatro. O corpo vai ser a arma de expressão sem nenhuma palavra, por quê? Ele vai ter várias coisas que vão utilizar. Então, um cenário bem feito, uma sonoridade bem feita, uma iluminação bem feita, vai dar evidência para o corpo e dessa forma esse corpo vai poder fazer uma expressão sem utilizar a palavra se ele assim o quiser. Então nós temos atores do grupo Lume utilizam uma técnica própria chamada de mímese corpórea. Lembrando que mímese do grego significa imitação. Então é imitação usando o corpo. Baseada em pesquisa e solucionar gestos corporais de pessoas e a partir disso desenvolver gestualidades para compor os personagens. Então tem uma cena de espetáculo Café com Queijo com o grupo Lume. Então o que acontece? Repare uma coisa, pessoal. Vocês têm pessoas dentro da sua casa. Agora preste atenção nessas pessoas. Vamos colocar a mãe, que todo mundo se presta atenção na mãe. Repare que a sua mãe, no dia a dia, ela tem algumas coisas que ela faz. De repente ela tem a mania de parar, quando vai conversar com você, ela está duvidando do que está falando, ela faz isso, fala, tá, continue falando, José, continue falando, João. Ô Maria, fale para mim, tá, estou ouvindo aqui. Então é um gestual dela, é uma forma dela se expressar. Ou de repente uma forma que ela fala. Ela chega, vê você e fala, daí, fez? Então quer dizer, é uma expressão dela, uma forma dela, é uma tipia dela. E quando o ator tem que representar uma pessoa, o que o ator vai fazer? O ator vai fazer uma coisa chamada laboratório. Ele vai pesquisar a pessoa e vai ver os trejeitos da pessoa. Então esses gestos, por exemplo, que eu dei o exemplo da mãe, que ela faz isso, olha dessa forma, ela faz aquela expressão assim. Então o ator, quando ele vai representar essa mãe, ele vai reparar de que forma ela utiliza seu corpo. De que forma ela para, de que forma ela acena, de que forma ela fala. Porque quando a gente fala, principalmente se ela for de descendência italiana, ela vai falar muito com as mãos. O italiano gosta muito de usar as mãos para falar. Então, quer dizer, ele vai pegar esses três jeitos e isso vai compor o personagem. Então, os gestos
eles vão sair para o ator com uma imitação do personagem real. Então isso está sendo utilizado pelo Grupo Lume. Ele vai ver os trejeitos das pessoas e vai utilizar esses trejeitos para representação. Então mesmo sem palavras, ele vai conseguir imitar a pessoa e a pessoa vendo essa pessoa imitada vai ver, essa pessoa é tal pessoa, estou vendo pelos gestos. Então, quer dizer, vai fazer a relação entre gestos e a pessoa original. Então nós vemos que o corpo e suas intenções com outras pessoas, objetos, sons, imagens, sensações, são base do trabalho para teatro. E por isso, os 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição e visão, que todos nós entendemos e nos comunicamos com o mundo à nossa volta. Então quer dizer que o fato da gente poder ter os 5 sentidos provocados no dia a dia, a gente vai trazer esses sentidos através do nosso próprio corpo. Por quê? É um reflexo. Quando você sente o cheiro bom, que bom. Você faz aquela expressão, que bom. Sentiu um cheiro ruim, você já não gostou. Você põe as mãos no nariz e você não quer mais o contato. Quer dizer, isso é um trejeito. Esse trejeito vai ser utilizado para o ator. Quando você é a pessoa original que vai ser imitada por ator, se você tem a mania de fazer muito isso daqui, proteger o nariz com cheiro ruim, na hora que o ator chega no palco fazer isso, todo mundo vai falar, é o professor lá, igualzinho como ele fazia. Entendeu? Então, essa relação que vai ser utilizada, a relação da imitação que é feita através das sensações captadas pelo corpo e transmitidas pelo corpo numa reação. Então, a reação das sensações, que exatamente vai ser a linguagem corporal que nós temos no dia a dia. Então, vamos lá. O que é linguagem verbal? Escreve para mim, o que é linguagem verbal? E eu fico aguardando vocês, ok? E já retornamos. Até lá.
Responderam lá, pessoal? Beleza, tranquilo. Vamos em frente. Então, desde a década de 1970, a vertente teatral baseada nas práticas corporais foi chamada de teatro físico. Essa linguagem colocou o trabalho corporal do ator como um elemento de criação, desvinculando da supremacia do texto dramático, que até então era o condutor do teatro. Então, quando a gente vê na década de 70 essa coisa de utilizar o corpo como uma base, deixando o texto um pouquinho de lado, se a gente for lá atrás, vamos lá na Idade Média, a gente vai ver uma coisa chamada comédia dell'arte. A comédia dell'arte era uma comédia que tinha um improviso. E esse improviso significa que o ator ele pegava a fala e improvisava no mesmo momento, mas o que utilizava? Utilizava uma coisa chamada canovaccio. O que era o canovaccio? Canovaccio era um livro que mostrava a postura do ator. Então, nesse Canovaccio dizia assim, o Arlequim ele vai chegar numa sala alegre, vai encontrar a Colombina que está triste, eles vão conversar e a Colombina vai ficar alegre. E os dois vão sair dessa sala e vão para uma festa, e na festa vão ficar mais alegres ainda. Não tem texto, só está mostrando a postura desses dois personagens. Então, isso daí que acontece. A pessoa vai ter que inovar a questão de texto. Em contrapartida, o que acontece? Para mim fazer o texto, eu vou ter que fazer uma expressão corporal que acompanhe essa improvisação. E na década de 60 eles vão fazer isso. O teatro físico é quando você, através do seu corpo, você vai dar toda a encenação. Então você não precisa de muitas coisas na cena. Ou seja, você não precisa de muita coisa de teatro, você não precisa de muita coisa de iluminação, mas o teu corpo vai dar sensação. E essa sensação vai ser, o seu corpo vai falar por si só, não vai precisar você abrir a boca. Então, o corpo falando é exatamente essa tendência que vai ser utilizada na década de 60. E isso vai vir muito na figura de Viola Spolin, que foi a pessoa que fez os jogos teatrais. Os jogos teatrais é uma improvisação de teatro. É dada uma temática e a pessoa improvisa. Nessa improvisação, o que o ator tem de ferramenta? Claro, ele vai improvisar a fala, mas o corpo vai ser muito importante, porque o corpo ele vai dar exatamente a sensação que quer ser transmitida no momento dessa encenação. Então nós temos muitos artistas como Rudolf Laban, da dança teatro e dança moderna, Pina Bausch, da dança contemporânea, e o próprio Grupo Lume, que a gente viu no começo da aula, teatro físico, teatro circense. E o happening, lembrando que o happening é uma performance com participação do público, preocupa-se com equilibrar o rigor técnico e a espontaneidade dos atores. Então, quer dizer, quando a gente vai falar do Laban, o Laban, o que ele fez? A pesquisa dele foi trabalhadores na Inglaterra, ele viu os movimentos, então ele queria dar essa espontaneidade. Inclusive, ele fez uma notação que existe a notação musical, nós temos a notação no movimento feito pelo Laban. Quer dizer, ele podia compor dança escrevendo essa dança. E nós temos, por exemplo, a Pina Bausch. A Pina Bausch da dança contemporânea, o que ela fez? Ela observava as pessoas no dia a dia e colocava isso dentro da sua dança. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, vai pegar um ônibus, desceu do ônibus, vai numa lanchonete. Ela para, come alguma coisa, sai da lanchonete e vai trabalhar. Toda essa movimentação que ela fez, essa pessoa fez, a Pina, ela olha isso e traz isso dentro da dança. Então, a dança ela vai contar a história dessa pessoa através dos movimentos. E outra pessoa aqui, o Grupo Lume vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar os trejeitos da pessoa. Inclusive, quando eles fazem o teatro circense, eles vão pegar exatamente isso. A questão da parte cômica dos palhaços, a questão da parte forte dos acrobatas. Então, quer dizer, ele vai trazer exatamente essa experimentação corporal para trazer uma sensação. Então, isso que está sendo feito nesse teatro físico. Esse equilíbrio técnico. Entre eles, nós temos então o polonês Jerzy Grotowicz, que é aquele senhor ali. Ele foi considerado um dos principais diretores teatrais do século XX. E o que acontece? O Jerzy, ele vai pegar exatamente isso. Ele pensa o seguinte, o corpo é perfeito, o corpo já basta. O texto é interessante, tudo bem, mas o texto vai complementar, porque o corpo já vai fazer todo o trabalho teatral. Então não preciso mais do que o corpo. Então ele fez um teatro reduzido, naquele teatro que o próprio corpo ele vai fazer tudo e não precisa de muita coisa acompanhando. Por isso que ele vai lançar o teatro pobre. Então o Grotowski ele fez e criou um tipo de teatro conhecido como teatro pobre, em que os elementos cênicos são reduzidos em ênfase no corpo do ator e a sua relação com o espectador. Quer dizer que, se a gente vê essa cena, vocês estão vendo um cenário bonito lá atrás? Não. O que vocês estão vendo? Os atores vestidos de saco. Ou seja, é somente uma estopa. Por quê? Ele via que não é necessário tanto uma iluminação, não é necessário tanto um traje, não é necessário tanto um traje, uma maquiagem, uma sonoplastia, uma cenografia, porque o próprio ator ele pode fazer isso através do seu próprio corpo. Então, quer dizer, na simplicidade do corpo humano, esse corpo humano já vai dar a mensagem que o espectador tem que captar. Então, ele queria que
a audição que existia entre ator e público fosse evidenciada por essa naturalidade e pela essa simplicidade. Essa é exatamente a visão do que o Grotowski tinha. A simplicidade do teatro pobre, ele pode trazer uma mensagem muito mais direta. E nós temos alguns exemplos também dos gêneros que utilizam o corpo como evidência, nós vamos encontrar lá na Idade Média do Oriente. Então, por exemplo, nós temos gêneros teatrais que valem o domínio técnico do corpo e preservam os significados profundos das culturas tradicionais. E seus povos são as formas do teatro clássico oriental, tais como, olha que interessante, a Ópera de Pequim. A Ópera de Pequim da China, o que ela vai pegar? Ela vai pegar toda a cultura chinesa, artes marciais, as danças, a música, a forma de comportamento, vai colocar tudo isso e vai através do próprio corpo representar. Lembrando que esses teatros que eu vou falar agora, todos eles são teatros meramente masculinos, não tem a presença de mulheres. Então, homens, eles vão ter que fazer o movimento feminino e os homens vão ter que fazer o movimento masculino. Então, eles têm, através da sua movimentação corporal, vão ter que fazer os dois gêneros e tem que trazer da cultura. Então, você tem que olhar aquele teatro e verificar. Não, é teatro chinês. Eu reconheço elementos chineses através do próprio corpo. Nós temos, por exemplo, teatro No e teatro Kabuki. O teatro No é aquele teatro japonês tradicional que usa máscaras. E o teatro Kabuki é aquele teatro japonês tradicional que usa a pintura corporal muito forte. E eles têm uma coisa vivencial da cultura antiga, da cultura samurai. Então eles trazem isso. O teatro No é um pouquinho mais solto. O teatro Kabuki é muito mais preso, muito mais tradicional. Mas lembrando que esses homens que faziam esse teatro, que eles fazem vários personagens masculinos e femininos, eles ficam anos somente para aperfeiçoar o movimento. Então isso é a cerne deles. O treino no movimento para que seja uma coisa natural e uma coisa extremamente técnica. E quando a gente entra lá no teatro de dança Kathakali, lá da Índia, o Kathakali ele tem um teatro muito religioso. Então quer dizer, para o ator indiano poder representar o teatro Kathakali, ele tem que ter intimidade com os deuses. Então, o que acontece? Os atores ele tem que ter uma ramificação muito grande com o hinduísmo, tem que ter um conhecimento muito grande da mitologia desses deuses para ele representar com espontaneidade. Então, é uma das coisas que é utilizada nesse tipo de teatro. Então, essa coisa da religião dentro da cerne desse ator é o ápice e a ponte para que tenha uma representatividade muito espontânea e o corpo possa falar de uma forma natural. Então isso é exatamente vamos colocar as ligações de cada cultura com o seu corpo e a sua representatividade do movimento. Certo? Então vamos fazer uma segunda pergunta, pessoal, só para encerrar o assunto. Qual o nome da linguagem teatral que usa ênfase no corpo e tem pouquíssimos elementos cênicos? Acabei de falar, qual forma que não vou utilizar praticamente nada, mas o corpo basta para fazer essa representação teatral? Escreve para mim, por favor, e eu aguardo vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal. Beleza, manda pra gente. O que nós vimos? Nós vimos brevemente que o corpo humano é extremamente importante para a linguagem não verbal teatral. Também podemos conhecer um pouco do teatro físico e teatro pobre, cujo corpo é muito evidenciado. Então a gente viu que o corpo lhe basta na representação. O corpo, com a própria palavra, falei durante todo o momento, que ele vai transmitir várias palavras através da sua própria presença. Então quer dizer, é uma imagem que representa muita coisa. E nesse teatro a gente vai ver que o corpo é tão essencial que existem dois estilos que vão colocar ele como uma evidência ainda maior. Nós temos então o teatro físico e o teatro pobre. O teatro físico, exatamente com o próprio corpo, ele vai fazer praticamente toda a parte do texto, então não precisa ter praticamente falas. E o teatro pobre é aquele teatro que não precisa de elementos complementares, então ele não vai fazer uso de evidenciado, vamos colocar, não fica tão evidenciado a questão da iluminação, não fica tão evidenciada a questão de traje, a questão de maquiagem, a questão de cenografia, a questão de sonoplastia, não precisa muita coisa. Por quê? O próprio corpo já vai fazer todo esse trabalho, então com o mínimo de coisa ele vai colocar uma expressão muito forte. Essa é a cerne do teatro pobre. Então a gente viu que todos eles vão ter como evidência o quê? O corpo. Então a gente deixa bem claro que nessa aula que o corpo vai ser o elemento primordial para que o teatro aconteça. Pessoal, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, tenhamos aprendido bastante e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.